Ora, a continuação dos vídeos aqui sobre as resistências. Portanto, nós temos aqui assim uma resistência de 100, uma resistência de 100 ômegas. Temos uma resistência de 100 ômegas e temos aqui uma fonte de alimentação, uma tensão, não é? Temos aqui assim uma fonte de alimentação, vamos supor que era aqui uma secção de pilhas, até atingirmos as pilhas aqui em série, até atingirmos os 10 volts. Temos aqui os 10 volts, esses 10 volts são conectados aqui à resistência. A partir do momento em que a gente conecta a fonte de alimentação de 10 volts com uma resistência de 100 ômegas, vai circular uma corrente por essas resistências. Essa corrente é de quanto? Portanto, a fórmula de nós calcularmos é termos a tensão dividida por os amperes. Quando temos a tensão dividida pelos amperes, dá-nos o valor da resistência. Quando temos a tensão dividida pela resistência, temos o valor dos amperes. Os amperes eu pus um I porque é a intensidade da corrente. Quando nós queremos saber o valor da voltagem, a voltagem é igual à resistência vezes os amperes. Portanto, é os amperes vezes a resistência. Estes dois valores multiplicados dão-nos a queda de tensão sobre um componente. Ou seja, se nós temos aqui 100 ômegas e temos aqui 10 volts, significa que se nós queremos saber qual é a corrente que está a passar por dentro da resistência, precisamos saber a corrente, precisamos então de dividir a voltagem, dividir 10 por 100. 10 por 100 é igual a 0,1. 0,1 é a corrente que está a passar, portanto temos 10 volts, temos 100 ômegas e temos então 0,1 amperes. Isto é igual a 100 miliamperes. Portanto, 0,1 amperes, 100 miliamperes, 10 volts a dividir por 100 do valor de resistência ômegas igual a 0,1. Deixar ficar isto aqui e vamos aqui à prática. O que é que eu tenho aqui? Tenho aqui uma resistência, tenho aqui várias resistências em série. Vou-vos mostrar assim. Portanto, resistência 1, que solda com o pino da resistência 2, que solda com o pino da resistência 3, que solda com o pino da resistência 4, 5, 6, por aí fora. Pronto. E aqui conectamos uma tensão de 10 volts. E daqui, aqui, como são 10, com um valor de 10 ômegas cada uma, ou seja, cada uma tem 10 ômegas, e como são 10 em série, ficamos com um total de 100 ômegas. E agora, que já sabemos exatamente o que é que temos aqui, vamos então passar aqui à prática. Reparem aqui em cima, nós temos aqui assim na fonte de alimentação 10 volts e diz-nos que a corrente que está a passar é de 0,100, tal e qual como tínhamos visto na forma. Ou seja, se eu desligar a fonte de alimentação, tirar daqui o pino, deixar de passar corrente, a corrente aqui em cima caiu para 0,0, ou seja, não passa corrente. Temos a voltagem, 10 volts, mas não temos a corrente. Quando eu conecto aqui novamente, passa-nos a dizer que temos 10 volts por 100 miliamperes. Significa que o valor que nós temos aqui é de 100 ômegas. Pronto. Agora, tenho aqui um segundo multímetro, para eu não desligar aqui a alimentação, porque esta parte aqui, este multímetro com esta fonte de alimentação, está-nos a fazer a fonte de alimentação aqui, que é 10 volts, 100 miliamperes, e agora eu vou medir a voltagem em cada resistência, ou seja, de uma ponta à outra, nós temos então os 10 volts. 9.9 é considerado os 10 volts, existe uma certa queda de tensão, desde a fonte de alimentação até aos fios, existe uma queda de tensão de 0.1, que foi aquilo que falámos no vídeo anterior sobre quedas de tensão em fontes de alimentação. A alimentação realmente ela debita aos 10 volts, mas acaba por chegar aqui só 9.9 devido à queda de tensão do comprimento dos fios.
quando medimos, as resistências não são todas iguais. Elas foram fabricadas para serem todas iguais, mas existe sempre uma percentagem mínima de menos de 1%, e essa percentagem na prática acaba por se notar ao medir as voltagens sobre elas. Por exemplo, desta para esta, o multímetro dá-nos... Desliga-se aqui um cabo. Pronto, cabo ligado. Desta para esta, nós temos ali uma queda de tensão 9.89. É praticamente 1 volt, não chega bem a 1 volt. Também porque eu não tenho exatamente os 10 volts aqui, tenho os 9,90 devido à queda de tensão. Eu vou aumentar aqui a fonte de alimentação em mais 1% para compensar aqui a queda de tensão. Pronto, agora sim, 10 volts a alimentar as resistências, compensei com a queda de tensão. Vamos então medir esta resistência aqui e dá-nos ali no multímetro da direita 1 volt, 0,9999 ou 1.0, exatamente 1 volt. Pronto, vamos medir a outra a seguir, 0,995, a outra, 1 volt, 1 volt.006, a próxima, 0,994, é 1 volt, e como podem perceber, temos 1 volt em cada resistência, ou seja, existe uma divisão da tensão por cada resistência. Agora vamos supor que eu meço 5 resistências, coloco o negativo aqui, deixo até ficar fixo, e vou medir 5 resistências. Resistência 1, resistência 2, resistência 3, resistência 4, resistência 5. A voltagem que nós temos aqui, no pino 5, reparem, é de 5 volts, 4.9999, 5 volts. Porque é exatamente o meio dos 10 volts. Se eu tenho 0 aqui e tenho 10 aqui, eu ao meio tenho os 5 volts, que é a divisão por 10. Se eu andar para trás uma resistência, ando 1 volt para trás, passa dos 5 para os 4, assim como passa para os 3, assim como passa para os 2 volts, portanto, assim como se eu medir só uma, é 1 volt, ou seja, é 1 volt em cada, e a soma de todas essas voltagens dá-nos os 10 volts, que é 1 volt em cada resistência. Temos 10 resistências, temos 10 volts.